Fala, Thiago. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago, sou RIM aqui da UTI. E trouxe um tema assim meio abrangente, digamos assim, sobre urinar e na parte principalmente focando em desressuscitação. Vou trazer um pouquinho também sobre fisiologia renal e principalmente também focado no uso de diuréticos. Então, basicamente, a gente vai começar a entender desde quando o líquido começa a entrar no intestino, então desde a forma de absorção, da parte do trato gastrointestinal, até também a faixa de absorção de quanto a gente de fluidos, também quando a gente precisa realmente, de fato, usar um diurético. Depois a gente vai entender um pouco mais sobre o aparato e a estrutura da parte da fisiologia renal. A gente vai fazer uma breve introdução sobre o uso dos diuréticos, o arsenal terapêutico, conhecendo a indicação de cada um. E, por fim, a gente vai ter algumas estratégias para fazer ultradiurese e algumas mensagens finais aí para a gente conseguir levar para casa algumas coisas legais. Então, primeira coisa, um caso bem rápido, né? Regina, 46 anos, ela é hipertensa, ela só é usuária de imunoterapia de uma losartana. Foi admitida no PS com a dor lombar, febre, uma clínica de uma ITU complicada, com rebaixamento do nível de consciência. Estava com o PM mais baixa, um taquicárdica, saturando um pouco, frequência um pouco elevada e o lactato já bem aumentado. Então, foi aventada a hipótese no pronto-socorro de uma sepse de foco urinário. Já tinha um intestino capilar um pouco mais alargado, já tinha um módulo bem importante. Então, toda vez que você vai desressuscitar, você tem que ter ressuscitado antes. Então, para isso, a gente vai entender só um pouco mais sobre aquelas fases da ressuscitação. Didaticamente, o pessoal dividiu em 4 fases, né? Então, tem aquele mnemônio clássico, que é o ROSE. E a primeira fase é justamente esse. Sofreu o primeiro hit, que é esse surto inicial aí, então, esse choque séptico aí de foco urinário. E a gente vai ter, com base no trigger, a gente vai ter que iniciar uma ressuscitação, que eles chamam de Early Adequate Fluid Management. Então, uma ressuscitação inicial adequada, que é aquela meio que aquele 20 ml quilo, 1.000 ml vai reavaliando, que é aquela ressuscitação que vai durar minutos para você tirar o paciente daquele estado de hiperperfusão inicial. Então, o trigger para você iniciar essa fase é justamente esse, é sinais de má perfusão. Então, uma PAI mais limítrofe, um débito cardíaco mais reduzido, um lactato aumentado e algumas variáveis que estão depois... se quiser se debruçar. Então, a gente fez essa realização inicial, só que a Regina não melhorou. Depois de 1,5 litro de Ringer, não melhorou, rebaixou, então foi optada por intubar, iniciou horas 0,1 microgramas, passou femoral direito e jugular direito, instalou um monitor de débito pico, e tinha uns parâmetros, logo depois dessa realização inicial de 1,5 litro, do seguinte: tinha uma PM de 60, já tinha um delta PP aí de 10, uma variação de volume histórico de 9, o índice cardíaco de 3, já tinha um volume diastólico final de 700, lactato de 20 clareando e um passive leg raise negativo. A gente cai, então, agora na segunda fase. Então, já saiu desse hit inicial, né, da má perfusão, e agora a gente vai entrar num outro problema, que é a lesão de isquemia e reperfusão, que é um segundo hit que o corpo sofre depois de ter sofrido essa fase inicial do choque. E é nessa fase que a gente vai entrar na fase O, que é a fase de otimização. E ela vai ser caracterizada por saber quando parar. Então, naquela paciente, a gente já conseguiu perceber que ela já tinha muitos critérios de responsividade a fluidos. Então, ela já tinha um delta PP mais reduzido, o débito cardíaco já estava normal, o lactato já estava tendendo a clarear. Então, é nessa fase onde a gente vai evitar o fluid overload, ou seja, evitar medicações e coisas na pressão que são desnecessárias e estão mensurando um BH neutro. E o que é esse fluid creep? Tem essa definição em inglês bonita, que é a soma de volumes, você faz eletrólises, blá, 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 mas nada mais é do que, assim, você vai repor um potássio, um magnésio, um cálcio, lava uma PEI que está obstruída, coloca um soro para manter acesso pérvico. São todos fluidos que não têm função por si só de você fazer um benefício ao paciente. Ele acaba sendo um meio para algo. Então, um meio para você conseguir uma reposição de eletrólitos, um meio para desobstruir a PEI, um meio para você conseguir um acesso pérvico. Então, isso é o que ele acaba denominando como fluid creep. E fluido de manutenção, basicamente, é definido como soluções de manutenção providas para fazer o que o paciente precisa diariamente. É basicamente aquele 1040-10 ali que a gente acaba colocando em algumas situações. Esse trabalho super legal, que é super bem conhecido já, bem clássico, que foi uma coorte retrospectiva feita lá na Bélgica, avaliadas quase 15 mil pacientes, eles tinham monitorização nas bombas de infusão, então eles conseguiam saber exatamente o que estava entrando para cada um dos pacientes. Então, essa é a tabela inicial do estudo, que você vai acabar vendo divulgado em várias coisas. Aqui em azul a gente consegue ver quanto de representação do balanço hídrico do paciente é de fluidos de manutenção. Aqui na pizza amarela a gente consegue ver o fluid creep, né? Então quanto disso contribui para o balanço hídrico do paciente. Em cinza a gente consegue ver a parte nutricional e aqui é realmente a parte de ressuscitação, daquele volume que a gente faz no início, de produtos de sangue. É interessante ver essa variação ao longo dos dias. Então, no primeiro dia, quando o paciente é admitido na UTI, como é que é o perfil? Então, você tem, claro, uma parte de incitação importante já, mas você vê que já a parte de fluid creep
e a parte de manutenção já também tem uma boa contribuição. Com o passar do dia da UTI, lá para o 5º dia, você vai ver que a parte de recitação acaba sendo ínfima e vocês têm uma predomínio muito grande, né, de parte de fluid creep e da parte de fluid de manutenção. Então, são coisas que a gente consegue acabar interferindo, né? Então, nesse gráfico do próprio trabalho, a gente consegue ver o que contribui para o balanço hídrico do paciente positivo ao longo do tempo. Então, aqui na parte pontilhada, a gente tem os fluidos de recitação, e a gente consegue ver aqui na parte da linha cheia, que são os fluidos de manutenção barra fluid creep. Então, o que acaba aumentando esse balanço hídrico ao longo do tempo na estadia, na UTI, realmente é esse fluid creep, esses soros que acabam entrando sem uma coisa muito clara. Então, a primeira coisa que a gente faz, antes de até mesmo de deslistar, é descalonar, que é o esquema Julius, né? Então, a fase clássica ali do Julius, se você não comprar nada, o desconto é maior. Então, a fase de escalonamento ela é justamente caracterizada por isso. Se você não ficar infundindo coisas desnecessárias, o balanço hídrico vai ser menor. Então, se você não já tira o fluido de manutenção, você já tira uma boa parte da pizza. Então, o paciente está comendo, está com nutrição enteral, ele precisa mesmo ficar recebendo esse fluido de manutenção. Até as medicações, né? Então, precisa ficar fazendo antibiótico via intravenosa, que já vai o fluido a mais, ou será que dá para funcionar por via oral, que o fluido vai ser menor? Reposição de eletrólise, precisa mesmo repor? E se precisa repor, vai repor de forma mais concentrada, às vezes dá para repor a TVO, para reduzir a quantidade de volume que vai entrar para esse paciente. Então, depois que a gente fez isso tudo, a gente fez com a Regina. A Regina, a gente fez esse regime de fluido, depois de 5 dias, ela estava ainda com o leito urinário bem débil, BH positivo, a despeito de todo esse manejo aí, de tirar tudo de volume que dava da prescrição. Estava bem demasiada já começou a fazer o Líria Cadigo 2, já começou a ter piores parâmetros ventilatórios sem sinais de PAV, e os parâmetros, ela já tinha lá uma água extravascular já mais aumentada, um PVP 25, delta PP baixo, PSV raise negativo, uma pressão intraabdominal que começou a aumentar. Você passou, deu uma pocada lá, já começou a ver que tinha linhas B ali, já tinha um Vexo bem mais aumentado. Então você começou a ver o que o Kubernetes descreveu lá em 1942. Então, nas fases de irritação, ele escreveu 2 respostas ao corpo, né? A gente acaba falando isso de forma informal, o paciente está começando a se ajustar, não precisa fazer nada. E ele escreveu com 2 períodos. O período EB, que basicamente ele descreve como uma depressão do metabolismo, devido àquele ritmo inicial que a gente falou, e a fase de flow, né? Que é a fase de recuperação do organismo, onde ele começa a conseguir absorver todo aquele líquido que foi para o extravascular, começa a abrir diurese. Então, nessa fase inicial, que é justamente a fase EB, que é a fase crítica, é aquela fase do choque distributivo. O paciente está super vasoplégico, começa a extravasar tudo para segundo espaço, está hiperfundido. E aí você restaura, né, tudo aquilo, e ele vai ter a segunda fase, que é o HIT, isquemia e reperfusão, e depois disso o paciente pode caminhar para 2 caminhos diferentes. Ele pode ir para a fase flow, então ele atinge a homeostase, ele começa a se acertar, o que a gente costuma dizer assim, então melhora a pressão, reduz a edema, ponta própria, ele mesmo já começa a aumentar a diurese, aquele abraço. Mas ele pode ir para aquela fase no flow, então ele não consegue se acertar. E grande parte dos pacientes que estão na mal perfundida de choque séptico, blá, 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 eles não vão conseguir entrar nessa fase flow. E aí que vai entrar a ideia de o paciente não entrar nessa fase flow, vai começar a acumular fluidos, e ele vai fazer essa síndrome ou seja, basicamente uma síndrome de anasarca, que inicialmente foi descrita lá por Coleman. Eles viram que os pacientes respondedores, que ele chamou, e não respondedores, ou seja, aqueles que entram na fase flow e aqueles que não entram na fase flow, eles tinham padrões diferentes. Então, eles viram que alguns pacientes que eram respondedores, eles perceberam que o índice capilar, ele começava de extravasamento capilar em alguns pacientes reduzia e outros se mantiveram alto. Alguns pacientes que eram respondedores, o sulfa caía e outros continuavam mais elevados. Alguns pacientes eles perceberam que o extravasamento de água, ou seja, o acúmulo de líquido pulmonar em alguns pacientes não reduzia ao longo do tempo. E principalmente o balanço líquido também, alguns pacientes não via melhoria. Ele percebeu que existia uma mortalidade maior desses pacientes que não eram respondedores, ou seja, que não conseguiam entrar na fase flow. E aí foi ele que cunhou primeiro esse termo aí dessa Global Increased Permeability Syndrome, que nada mais é do fluido que está acumulando em todos os tecidos do corpo e está gerando dano. E está acumulando na parede abdominal, no cardiovascular, não vou ler tudo, porque é basicamente ler com o Harrison aí de todos os sinais que é possível gerar com o acúmulo de fluidos. Mas basicamente você pode gerar uma repercussão em qualquer órgão do nosso corpo, principalmente os encapsulados. Então, o paciente estabilizou naquela fase. Vamos focar na homeostase, vamos tentar fazer um manejo agora de balanço hídrico negativo, ver se o paciente consegue se ajustar. Mas suponha que aquele paciente ele não conseguiu se ajustar. A gente consegue ver que ele começou a acumular líquido, que nem a Regina que a gente viu no caso, começou a operação renal, que a gente talvez pode até ser pela nasarca mesmo. Então, nesses pacientes, a gente vai precisar de uma estratégia ativa de remoção de fluidos. E aí sim que vão entrar os diuréticos, terapia renal substitutiva, e a gente vai parar de tirar esse fluido quando a gente começar a perceber que a falta de fluido está começando a fazer mal agora. Então, o paciente começa a ficar mal perfundido, ou
da começa a estourar, então a gente percebe, opa, já está na hora de parar, já tiramos o fluido que precisava sair de excesso. Então, entendido esse racional de quando a gente vai usar esse diurético, ou seja, naqueles pacientes que não entram nessa fase de flow, vamos entender só um pouquinho mais de uma pincelada da vascularização renal para a gente entender mais sobre a utilização de diuréticos. Então, o corpo ele via cerca de 20 a 25% do débito cardíaco só por rim. Então, é pra caramba, assim. E dessa quantidade, 95% fica no córtex e apenas 5% se concentra na medula. Por que é isso? Então, porque esse fluxo baixo de sangue lá na medula, ele acaba facilitando a concentração maior de ureia. E essa concentração maior de ureia na medula, a gente vai ver mais pra frente, que vai ser super importante para conseguir concentrar o ultrafiltrado renal. Aqui tem um estudo bem legal que foi feito em ratinhos, que o pesquisador ele colocou 2 eletrodos e queria ver, a partir da atividade elétrica, da voltagem, ele conseguia inferir a perfusão. Ele conseguia perceber, então aqui é mais superficial e quando vai caminhando para o gráfico, vai ficando mais para dentro da medula. E foi justamente isso que ele conseguiu descrever, que basicamente na medula, a taxa de perfusão na medula é muito baixa. Então, por isso que, como o rim sofreu, entrou em estado de perfusão, a gente pode desenvolver o quadro de necrose tubular aguda. Porque já a medula é muito mal perfundida justamente para manter essa concentração de ureia e facilitar o ultrafiltrado. Para a gente entender o uso de diuréticos, a gente tem que entender primeiro a função tubular. Peço desculpa aí pela licença poética, não encontrei um gráfico bonito, desenhei esse esqueminha aqui. Então, basicamente, aqui, o 1 e o 2, a gente tem a arteriola aferente e os capilares glomerulares, e a arteriola aferente. Depois disso, ultrafiltra, bababá, e cai no tubo contorcido proximal, que a gente vai entender que é aferente do domingo do sódio. Tudo vai ser trocado por sódio ali naquela região. Passando por 4, já entrando em direção à medula, a gente vai ter o tubo reto proximal, que vai ser a lixeira dos ácidos do nosso corpo. Vamos ter a alça de Henle, que vai ser o tobogã do Beach Park, que é o Saara. Vamos partir para o tubo contorcido proximal, distal, perdão, que é o ajuste fino dos eletrólitos, enquanto o tubo coletor vai fazer o ajuste fino do ácido base, e vai também fazer um ajuste fino da água, que a gente vai ver mais para frente. Então, o tubo contorcido proximal, basicamente, se você tem sódio, você consegue absorver o que você quiser. Porque basicamente o mecanismo dele são vários cotransportadores, ou seja, entra sódio e entra alguma coisa junto. Então, entra sódio, entra proteína, entra sódio, entra glicose, entra sódio, entra alguma coisa. Então, o sódio vai ser o meio de você conseguir carregar para dentro outras proteínas. 60% a 70% de toda a água que vai ser absorvida vai ser absorvido já no tubo contorcido proximal. E quase toda a totalidade de nutrientes. Proteína, aminoácidos, bicarbonato. E eles são justamente por esses cotransportadores que a gente consegue fazer esse transporte. E mantendo o gradiente aqui com a bomba de sódio potássio ATPase. Quem vai atuar nessa porção, então a gente consegue ver aqui, que a absorção do bicarbonato é feita de uma forma diferente. Então, o bicarbonato, ele se combina com o H+, através da anidrase carbônica, ela consegue dissociar ele em água e CO2. A água e CO2 acabam difundindo de forma passiva para dentro da célula, e dentro da célula, a anidrase carbônica consegue converter ele novamente em H+, e bicarbonato, e aí o bicarbonato é absorvido. Então, a cetazolamida, que é esse bloqueador da anidrase carbônica, ele é justamente aqui nessa região. Enquanto os inibidores de SGLT2 e um cotransportador específico, que é o de sódio glicose. Sobre o tubo reto proximal, muito pouco é descrito sobre ele, mas ele tem uma grande importância no nosso corpo. Ele é que vai realizar a eliminação de ácidos de ânions orgânicos, principalmente os ácidos. Então, através desse transportador OUT, ele vai excretar toxina urêmica, creatinina, furosemida, metformina e grande parte dos antibióticos beta-lactâmicos. Então, existe até a probenecida, que é uma medicação que a gente usa para controle da uricemia, ela é um bloqueador específico da OUT. Tem até descrições de você usar a probenecida em caso de infecção sexualmente transmissível para você aumentar a concentração sérica dos antimicrobianos. Então, caso de gonorreia mais grave, você pode usar a probenecida. Então, ela vai inibir a OUT, ou seja, você inibe a excreção desses antibióticos e eles acabam entrando no nível sérico. Então, só para saber aí onde é que eles são excretados mesmo, quando passar batido. Sobre a alça de Henle, ela tem duas porções bem definidas, né? Ela tem uma porção mais fininha e uma porção mais gordinha. Na porção fina descendente, que a gente vai ser nosso tobogã de água, ela é uma porção que ela é extremamente permeável à água. Enquanto que a porção ascendente, que a gente chamou de carinhosamente de deserto Saara, ela tem uma mínima permeabilidade à água, ou seja, ela não deixa a água passar. Mas, pelo contrário, ela deixa passar todos os eletrólitos, enquanto na porção lá do tobogã a gente não passa nenhum eletrólito. Então, basicamente, na porção inicial da descendente, você só absorve água, enquanto na porção ascendente, mais espessa, você basicamente só absorve eletrólitos. Isso é super importante para a gente conseguir manter um mecanismo que a gente chama de mecanismo de contracorrente. Não vai trazer aqui, que é bem mais complexo do que isso que eu estou falando, mas basicamente é esse mecanismo que permite com que haja uma medula renal hiperconcentrada, permitindo a absorção de água. E tudo isso se deve a essa bomba que a gente consegue ver aqui, que é só de potássio 2-cloro, que ela fica aqui justamente nessa porção ascendente lá da alça de Henle.
Na usa de Henle, basicamente 20 a 25%, 20% de água e 20% de eletrólitos são absorvidos. De forma ativa, né, o potássio e o cloro, justamente pelo nome dessa bomba, né, sódio, potássio, 2 cloro. Ela joga para dentro um sódio, um potássio e 2 moléculas de cloro para fazer essa absorção. Enquanto que o magnésio e o cálcio, por conta dessa concentração maior lá, ele consegue difundir passivamente pela medula, não necessariamente através de um cotransportador. E quem atua classicamente nela é a furosemida e alguns outros diuréticos de Alce. Sobre o túbulo contorcido distal, então, ele vai fazer justamente o ajuste fino dos eletrólitos. Aí, a gente conhece ele pelo ser o local de ação dos tiazídicos, mas ele tem uma porção de conexão que é super importante também, que ela é pouco mencionada. Então, na porção proximal, a gente tem o principal transportador dele aqui, que é o sódio e cloro. Então, através de jogar para dentro uma molécula de sódio, ele consegue transportar uma molécula de cloro junto. E a gente tem alguns canais que merecem também nossa atenção. Na porção mais distal, que já é chegando no túbulo coletor, ele já começa a apresentar algumas características semelhantes a esse túbulo. Então, ele começa a ter esses canais ENAC, né, que são canais de absorção de sódio, alguns já começa a expressar um pouquinho de aquaporina, mas é super importante que nessa porção distal, desse túbulo contorcido, é onde você tem um canal de absorção de cálcio. Então, o mecanismo de absorção de cálcio dentro do nosso corpo, através do PTH, blá, 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 atua justamente nessa porção, através desse receptor, onde ele consegue absorver o cálcio nessa porção mais distal. E a gente tem algumas coisas, alguns diuréticos e substâncias que atuam nessa região. Então, o tiazídico vai atuar no sódio e cloro, né, naquele receptor. A amilorida, ela é um bloqueador específico desse canal ENAC, que a gente vai ver mais para frente também no túbulo coletor. E aqui que a gente consegue ver o efeito hipocalêmico da furosemida, uma das hipóteses. O que acontece? Você começa a jogar um bocado de sódio, né, você bloqueia lá na furosemida, então um bocado de sódio acaba caindo nesse túbulo contorcido distal, e a função principal dos túbulos é absorver sódio. Então ele vai priorizar a absorção de sódio a qualquer tipo. Só que se você começa a absorver muita molécula positiva, das duas uma. Ou você absorve uma negativa, ou você joga para fora uma positiva. E o que acontece? Quando você começa a jogar muito positivo para dentro, esse canal ROMK é um canal justamente para começar a porejar potássio. Então, putz, está ficando muito positivo. Então, ele começa a dar uma porejada de potássio para fora para manter a eletroneutralidade lá dos íons. Então, como você vai jogando muito sódio lá para baixo, uma das explicações da furosemida fazer hipocalemia é justamente para manter a eletroneutralidade, ele começa a porejar potássio através desse canal. No túbulo coletor, ele tem duas porções principais, uma cortical e uma mais profunda medular. A parte cortical, que é mediada mais pela aldosterona, tem os canais ENAC e tem os canais bombas, que são justamente responsáveis pelo esse mecanismo da aldosterona. E funciona como se fosse aí uma pessoa perguntando aí o que é que o corpo precisa. Se você tem um quadro de hipocalemia, o que é que vai acontecer nessa bomba? Essa bomba ela absorve sódio e joga para fora, ou potássio ou H+, através de amônio. Então, se você tem potássio baixo do corpo, o que ele vai pensar? Putz, tem que proteger esse potássio. Ele vai jogar para fora o H+, com forma de amônio. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, você vai ter uma alcalose metabólica. Já que você vai começar a jogar para fora H+, se você quer preservar o potássio, naturalmente, você vai desenvolver essa alcalose metabólica. Se você tem uma acidose metabólica, você tem um puta acúmulo de H+. Então, o que o povo vai entender? Putz, esse H+, aqui vai ter que sair. Mas se você joga para fora o potássio e o H+, sai, o potássio fica. Então, naturalmente, você pode também ter quadros de hipercalemia nesse caso. Porque você vai começar a jogar o H+ para fora e o potássio vai começar a se acumular nessa porção. Se tem uma insuficiência adrenal, ou seja, se não tem aldosterona, nenhuma dessas bombas funciona. Então, se não absorve sódio, não joga para fora nem potássio nem H+. Então, por isso que você tem acidose metabólica e por isso você pode desenvolver uma hipercalemia nesse cenário. Os principais diuréticos que atuam nessa região, a gente vai ter espironolactona. Ela atua mais na ligação com a aldosterona do que no receptor especificamente dito. E a amilorida e o triantereno atuam nos bloqueadores diretos lá do receptor ENAC, que absorve o sódio. Na porção mais distal, a gente vai ter o túbulo coletor, ele vai fazer o ajuste fino, né, dessa parte da medula. Então, ele vai fazer justamente uma porção, o ADH, ele vai atuar nessa aquaporina como se fosse um porteiro. Ele abre as portas e a água naturalmente vai ser absorvida, porque lá atrás, quando a gente concentrou a medula pela alça de Henle, a gente gerou um gradiente, ou seja, a gente tem uma medula hiperconcentrada e um trafitado pouco concentrado. Então, a água, naturalmente, ela vai caminhar, só abrindo a porta para um meio mais hiperconcentrado, e assim que absorve a água no nosso corpo. Então, essa porção mais distal, a gente tem os canais os ENACs, a aquaporina, e a gente tem também um canal para absorção de ureia, que entrou nessa região, principalmente, um pouco mais relevante, a vaso e a desmopressina. Entendido isso tudo, agora a gente pode entender um pouco mais sobre os diuréticos. Então, a gente sempre tem aquelas lendas folclóricas sobre os diuréticos. Ah, suspende diurético porque o paciente fez vira, suspende diurético porque piora a função renal.
Tem um trabalho que eu ia falar tudo super legal, que são os 10 mitos sobre a furosemida, que depois, se quiser dar uma olhada, é bem interessante. Mas eu trouxe um principal aqui, que é nenhum diurético intrinsecamente por si só é nefrotóxico, entre aspas, eles são descansadores de néfrons. Tem um trabalho super legal, que ele foi com pessoas normais, deram furosemida e avaliaram a resposta no rim dessas pessoas. Então, o que foi visto? Através de um estudo de ressonância, aqui em cima a gente consegue ver o seguinte, na coloração mais laranja, a gente consegue ver a avaliação da perfusão, e na parte em azul a gente consegue ver a alteração, principalmente no consumo de oxigênio. Então, o que foi percebido? Nos pacientes que você administrava a furosemida, não melhorava em nada a perfusão renal. Mas o que você conseguia melhorar, principalmente, era a redução de consumo de oxigênio, principalmente na região da medula. Então, tem aquela ideia, se você bloqueia um receptor que dá um puto trabalho para o rim ficar gastando energia, qual seria a lógica disso fazer uma nefrotoxicidade? Se você, na verdade, está desativando e deixando ele descansar. Claro que não tem estudos ainda em vivo vendo essa hipótese, mas é alguma coisa, um caminho que, na verdade, eles não são nefrotóxicos por si só, exceto o trianterino. Esse é o único diurético que, por si só, é verdadeiramente nefrotóxico. Ele pode gerar cilindro, pode fazer oclusão tubular, faz NTA, tem muita associação com AINE. Esse é o único diurético que, por si só, pelo mecanismo, ele pode gerar uma lesão tubular. Você pode ver ele aqui no Brasil muito combinado com hidroclorotiazida. Vamos entender agora um pouquinho mais sobre os diuréticos, basicamente um guia de bolso. Então, a gente tem a cetazolamida. Né? A cetazolamida, por que a gente usa, né, primeiro? A gente pode usar para manejo de alcalose metabólica induzida pelo uso de diuréticos. Então, por que o diurético faria essa alcalose metabólica? Primeiro, por alcalose de contração. Você começa a jogar muita água e muito cloro para fora do corpo com o uso de diuréticos, e você acaba concentrando o bicarbonato que sobrou. E falsamente você tem a impressão de que o bicarbonato subiu. É muito comum estar usando furosemida, o paciente faz a alcalose metabólica, um dos mecanismos é esse. Sai um monte de água, bicarbonato sobrou, ele fica uma maior concentração do sangue. O excesso de canais ENaC, então, como falei, né, você começa a explorar um bocado de sódio, jogar para dentro, e aí naturalmente você acaba também tendo que eliminar o bicarbonato. E a bomba de aldosterona também, nesse caso, que como você bloqueia, começa a jogar um bocado de sódio lá no contorcido distal, aquela bomba começa a funcionar. Absorve sódio e joga para fora o potássio e o H+, fazendo também uma alcalose metabólica. A dose. A dose inicial da cetazolamida pode chegar a 500, chegando aí no máximo de 1000 de 12 em 12. Principais efeitos colaterais é acidose e hipocalemia. Duração de umas 6 a 10 horas, um efeito de 8 a 12 horas. As principais evidências que a gente tem para uso tem o Diabolo Trial, que é um trabalho feito em pacientes com DPOC, e o Edward, que foi feito em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção descompensadas. Grande parte dos trabalhos dos diuréticos, as evidências que a gente tem são evidências principalmente de pacientes em acaba sendo em insuficiência cardíaca agudizada. Então, nesse caso do Edward, ele viram os pacientes com essa acúmulo de líquidos, com esse quadro de fração de ser agudizada, pegou 19 pacientes, fez uma dose de 500 de acetazolamida junto com a furo contra o placebo. Ele conseguiu ver que a descongestionação desses pacientes foi maior sem aumentar efeitos adversos. Então, pode ser que a gente tenha um caminho aí para usar com uma certa segurança a cetazolamida. Em relação à furosemida, como ela é um pouco mais importante, a gente vai dar um pouquinho mais de trabalho para explicar ela. Ela é o carro-chefe dos diuréticos, enquanto a dose, na lei, é até 600, que a partir disso a gente começa a ter aí um excesso de autotoxicidade. E como é que a gente define mais ou menos essa dose? A bioafinidade oral da furosemida é mais ou menos 50%, mas ela pode variar de 10% a 100% a depender também da congestão do paciente. A meia-vida dela é de mais ou menos 6 horas, é por isso que o nome dela é LASIX, né? Porque last 6 hours. Então, como ela demora 6 horas, é por isso que acaba sendo chamada esse nome. Isso, se você faz de forma intravenosa, você tem um pico em 30 minutos. De forma oral, você varia aí entre 0,5 a 2 horas. Mas o importante da furosemida é justamente porque você precisa atingir um certo limiar para que essa bomba comece a parar de funcionar, ou seja, a furosemida comece a parar de funcionar. Enquanto você não atingir esse limiar, a furosemida não vai fazer efeito nenhum. Então, a primeira coisa que você tem que determinar é qual é esse limiar, para a partir daí você conseguir saber qual é a dose ideal de furosemida que você vai utilizar no seu paciente. Então, para você definir essa dose efetiva, você pode fazer uma dose inicial de furo, dependendo dos pacientes. Aqui a gente vai ver o trabalho, o 12, foi o que mais estudou isso, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, pode fazer o paciente virgem 20 a 80 mg de furo intravenoso. Se ele for usuário mais crônico, você pode fazer dobrado 2 vezes e meia a dose que ele já usava. Fez isso, reavalia, depois de 30 a 50 minutos. Teve uma diurese satisfatória, sem 150 ml? Não. Então você pode dobrar a dose anterior até ele fazer uma diurese satisfatória ou chegar na dose pedida pela lei. Depois que você encontrou a dose que faz o paciente urinar, para você determinar o intervalo efetivo, você pode passar de 12 horas, 58, 6 em 6.
Isso vai ser com base, não tem assim um trabalho que fale qual é a dose ideal de furosemida que você tem que passar, mas basicamente depende da sua necessidade. Mas vale muito mais você espaçar depois de você encontrar a dose efetiva do que ficar aumentando a dose para aumentar o efeito diurético. Então, todas as hipos possíveis ela pode fazer. O principal efeito adverso é a ototoxicidade, que está descrita, né, principalmente com dose acima de 600 mg dia, e a alcalose metabólica. A principal evidência que a gente tem é o 12, que fez uma avaliação, foi um estudo do fator 2/2, que ele testou duas coisas, a infusão da furosemida e a dose da furosemida. Será que fazer uma dose baixa versus uma dose alta tem alguma diferença nos pacientes que já eram usuários crônicos de furosemida? Então, nesse grupo, a intervenção, ele testou uma dose baixa, né? Uma dose de casa convertido para um 12 intravenoso. E os pacientes de dose alta, ele pegava a dose que o paciente usava em casa, dobrava em 2 vezes e meia e colocava intravenoso de 12 em 12. No outro análise que ele fez, com o mesmo paciente, foi fazer uma mudança da administração da furo. Você faz em dose intermitente ou botar uma bomba lá em furosemida contínua, fazendo infusão em dose baixa ou infusão em dose alta. O desfecho que ele utilizou foi uma assessão global ali dos sintomas do paciente, em 72 horas depois da baseline. O que ele viu? Em relação à dose contínua, não teve nenhuma diferença, né, em relação à parte de sintomatologia, mas em relação à dose baixa ou dose alta, teve uma diferença, né, com uma certeza maior em relação à parte de geração de sintomas, e que quando a gente olha no subgrupo depois de outros desfechos, a gente consegue perceber que todos os sintomas realmente reduziram em relação a você usar uma dose mais alta. Então, a gente acaba utilizando doses mais altas, pensando mais em reduzir mais os sintomas desse paciente. E o stress test furo só trouxe uma pincelada aqui, né? Então, esse foi o trabalho que desenvolveu esse stress test furosemida. Foi uma coorte bem pequena, que ele acabou juntando duas coortes. Juntou 77 pacientes, aqui 1 e 2, e queriam saber, se eu fizer um stress de furo, 1 mg a quilo, ou 1,5 mg a quilo, para um paciente que já usava furo prévio, será que isso consegue predizer a progressão para um AQI 3 em 14 dias? Então, foi isso que o trabalho avaliou. Então, ele separou aí várias horas, né? Depois de muito tempo eu vou reavaliar isso. Ele conseguiu ver que o ponto discriminatórios melhores eram de 2 a 5 horas. Em relação à parte de sensibilidade e especificidade para determinar a progressão para morte ou para AQI 3, ele conseguiu ver que uma diurese menor do que 200 ml foi o que teve o melhor ponto de acurácia nesse caso. Teve esse outro trabalho interessante também, ele comparou o stress test de furosemida com alguns biomarcadores que o Pedro apresentou lá no começo do ano. Ele conseguiu ver que o stress test de furo, por incrível que pareça, foi o que teve maior discriminação para você fazer essa definição, né? Os pacientes da evolução para uma lesão renal do estágio 3. E uma coisa que ele não conseguiu encontrar foi você associando o stress test de furo com biomarcadores, isso nesse trabalho, é bem pequeno o trabalho, não aumentou a acurácia para você predizer se você evoluir para AQI 3 ou não. Então ficou só o stress de furo, como a predição, e ainda para validar os biomarcadores. Tem essa figura legal lá do IPCC, que ele basicamente pensa como usar o stress test de furosemida. O paciente, primeiro, para ele ser elegível ao stress de furosemida, não é, chegou na UTI e faz o stress test de furosemida. Ele já tem que ter sido bem ressuscitado, ele tem que estar com uma oliguria persistente, e você tem que ter dúvida se fluido, vasopressor e não pressor, o pressor vai fazer alguma diferença. Se você acha que o paciente está precisando de vasopressor é a resposta. Agora, se você não sabe para que lado está andando aquele rim, qual mecanismo está gerando isso, você pode lançar a mão nesse stress test de furo, claro, depois de ele ser bem ressuscitado, com aquelas doses que a gente mencionou anteriormente, e se você beber o débito urinário maior do que 200 ml em 2 horas, significa que o rim ainda tem menor chance de progredir para uma disfunção renal maior ou uma terapia renal substitutiva. Então, talvez faz sentido você ainda fazer tentar procurar alguma causa para tentar reverter essa função renal. Já no cara que não responde, a ideia é que talvez você tentar ficar buscando isso de forma excessiva não vai mudar tanto o fato de urinar. Então, provavelmente, ele vai precisar realmente evoluir para o episódio de hemodiálise. Sobre agora o tiazide, especificamente dito, então, primeiro, por que a gente vai usar o tiazide? Ele vai evitar a hipernatremia e ele vai auxiliar na eficácia de a gente usar a furosemida. A dose, de 25 a 100, depende aí, principalmente da função renal. Efeitos colaterais, ainda está bem determinado. E a principal evidência que a gente tem é o clotting. Desse clotting, ele avaliou os pacientes também em ser descompensado, né? Então, ele viu os pacientes, 230 pacientes que já tinham, sei lá, fase aguda e randomizou para fazer hidroclorotiazida com furo ou placebo. E ele conseguiu ver dois desfechos, né, primários, a mudança de peso e a sensação ali de falta de ar. O paciente não mudou bastante ali o peso dos pacientes, mas não teve uma alteração em sensação de dispneia. Então, o que ele também mostrou para a gente é que foi seguro usar a hidroclorotiazida nesse cenário. Sobre a espironolactona, né? Por que a gente usa?
primeiro, para evitar a hipocalemia e a alcalose metabólica. A gente viu lá atrás que ela consegue bloquear aqueles receptores de aldosterona. Então, se aquela bomba não funciona, ela acumula potássio e H+. Então, pode acabar contrabalanceando aqueles efeitos, né, de hipocalemia, de alcalose de contração que a gente viu que os diuréticos podem causar. Assim, a lei permite até 400, mas a gente não conseguiu ainda determinar uma dose exata para fazer essa remoção de fluido ativa dos pacientes. Então, fica interrogado 100, 200 miligramas por dia. Principais efeitos colaterais, hipercalemia, pode fazer, até tipo 4, você começa a acumular, né, H+ dentro do corpo, isso fazer um episódio de acidose metabólica, e ginecomastia também com uso mais prolongado. A meia-vida é de 10 a 20 horas, só que o efeito que você atingir a espiro, quando você mete, você está mexendo na cascata hormonal, não é instantâneo. Então não adianta você dar espironolactona agora e daqui a 6 horas você vai avaliar o paciente. Você vai começar a fazer efeito daqui a 2, 5 dias até. Então, ele é muito útil quando você pensa que você vai precisar fazer diurese por longos períodos. Se eu parar de exercitar meu paciente amanhã, não adianta botar espiro agora, porque daqui a só, quando ele já estiver na enfermaria, a espiro vai começar a fazer a sua ação que a gente de fato quer. Então, a gente tem que ter isso em mente. A principal evidência que a gente tem é uma evidência negativa, que é o Athena. O Athena, também nesse cenário de C aguda, né, pegou 360 pacientes já com gestos e fez uma dose alta de espiro 100 versus um placebo ou dose baixa de espiro. Porque como os pacientes já em C crônica já estavam usando o esquema de furo de espiro 25, ele ficou com medo de tirar esse esquema e acabar descompensando esses pacientes. Então ele acabou por manter o esquema que ele já em casa. E o desfecho dele foi mudança do BNP depois de 96 horas. Então ele percebeu que não houve essa diferença de mudança de BNP, mas ele também não foi encontrado nos pacientes que usavam doses altas de espiro. Acidose, não teve hipercalemia, não teve lesão renal aguda evidente. Esse trabalho mostra para a gente muito mais, assim, uma segurança da espironolactona numa dose de 100 do que a gente tem que utilizar propriamente dito. Com as críticas, ele avaliou em 96 horas, então às vezes o paciente nem começou a fazer o efeito pleno da espironolactona. E também a gente viu que talvez 100 mg seja uma dose, assim, que não seja suficiente, talvez precise de uma dose mais alta. Então, por isso que fica interrogado qual é a dose ideal de espironolactona nesse cenário. Então, sobre estratégia e uso direto em cada um desses cenários, tem esse esqueminha aqui bem interessante. Então, a primeira coisa que ele faz é, primeiro, tentar reduzir o máximo, como a gente falou lá atrás, naquela parte de descalonamento. Então, evitar food creep, evitar infusão de medicação desnecessária. Depois de ser feito isso, o principal diurético que a gente vai usar é a furosemida, daquelas doses que a gente mencionou. O sódio começou a subir, está focando sódio. A gente pode colocar ali uma hidroclorotiazida para evitar a hipernatremia nesse cenário e fazer o efeito aí cinético. Se a gente tem um sódio um pouco mais baixo, normal, ok, segue o baile. O paciente está desenvolvendo uma alcalose metabólica aguda, ou seja, a gente acha que talvez tenha a ver com aquela alcalose de contração, a gente pode associar aí uma acetazolamida, que ela vai tratar, vai continuar o efeito diurético e já tratar a alcalose, né, metabólica. E nesse cenário, se o paciente não tem alcalose, a gente pode pensar, primeiro, a gente vai precisar de uma diurese prolongada nesses pacientes. Se vai precisar, a gente pode pensar em colocar a espironolactona, pensando aí em poupar potássio e poupar essa alcalose metabólica. Sempre checando aí potássio e magnésio, são os principais eletrodos que a gente acaba caindo nesse cenário. Então, só resumindo tudo isso que eu falei, então, de forma geral, a gente tem as fases aí de ressuscitação que a gente viu, que é o mnemonic growth, né? Então, a parte inicial, a gente tem a fase de ressuscitação, dura 2 minutos, a gente vai otimizar o paciente, ver se vai começar a escalonar medidas, objetivando aí um BH mais neutro. Ele pode caminhar para 2 fases depois do HIIT, né? Ele pode caminhar para uma fase de flow, que ele vai acertar, a gente não vai precisar usar diurético nem nada, mas ele pode caminhar para aquela fase de no flow. E aí sim ele vai precisar, talvez, do nosso auxílio para tentar remover fluido de forma artificial. Depois disso, a gente consegue, claro, só lembrando aí muito dos juros, né? Se a gente não precisa ficar, a gente não tem mais desconto se a gente não compra nada. Então, não adianta ficar infundindo coisas necessárias se a gente quer ficar correndo atrás do balanço do paciente. Outra coisa, ponto interessante da aula, é que nenhum diurético por si só é nefrotóxico, exceto o triantereno, né? E a gente tem que, os principais diuréticos que a gente vai utilizar, e a sua local de ação, né? Então, no túbulo contorcido proximal, a gente tem a cetazolamida, né? Que vai bloquear lá aquela anidase carbônica, impedindo a absorção do bicarbonato e fazendo diurese. Na furosemida, na parte da alça dela, ela tem uma alça fina, né? Que absorve só água, uma alça ascendente que absorve eletrólitos. Nessa porção, a gente tem, ela consegue concentrar a medula e jogar bastante água e eletrólitos ali para fora. Na parte mais distal, a gente tem os diuréticos tiazídicos, então ele bloqueia o canal sódio-cloro, né, impedindo a absorção de sódio-cloro, e pode também contribuir, né, para a eliminação de sódio, em caso a gente precise fazer uma diurese mais adequada, com hipernatremia. A amilorida, ela bloqueia aqueles canais ENAP, tanto nessa porção
conectora quanto no túbulo coletor, e a espironolactona vai fazer o bloqueio ali regional nos receptores de aldosterona, principalmente naquela bomba ali que a gente mencionou. Então, essas foram as referências depois dos artigos todos que eu usei para construir a aula, quiser entrar no QR Code, e obrigado aí pela atenção. Bom, Thiago, relaxei. A musiquinha no começo não tocou. Não tocou. Então, na verdade, passou. E aí, pessoal, o que vocês... Acho que é um tema interessante, né, para a gente discutir. O Thiago trouxe as evidências, principalmente em ciência cardíaca, que é onde eu acho que os estudos realmente são mais robustos aí. E acho que a gente tem que lembrar que isso faz parte também do nosso dia a dia. Né? E, bom, a gente tem vários pontos aí para discussão entre vocês aí. Uma dúvida que é importante para o Thiago. Eu vou concluir aqui algumas coisas. Então, tem estudos mais observacionais, né, que conseguem correlacionar os desfechos negativos com o paciente estar excessivamente hipervolêmico. Não que necessariamente a hipervolemia seja a causa do desfecho negativo, mas tem uma relação interessante. Você chegou a ver alguma coisa sobre a desressuscitação mudar esse desfecho? A gente sabe que isso é uma tendência, mas tem alguma evidência que é mais clara, ou que passe um pouco só dessa demonstração de correlação? Assim? A única evidência que eu sei que vai sair é um trial chamado RADAR ICU. Ele é um trabalho que ainda está sendo elaborado, começou a ser elaborado no final do ano passado, e ele vai ser um trabalho justamente focado para a avaliação da desressuscitação mesmo no impacto clínico dos pacientes. Eu não consegui achar nenhum trabalho que falava especificamente da desressuscitação, era muito mais essa parte aí, talvez, do O, do S, né, na fase de evacuação propriamente dito. E sobre esses trabalhos do desfecho do balanço hídrico positivo, talvez é interessante pensar também que talvez os pacientes que acumulem mais balanço hídrico ao longo do tempo sejam aqueles pacientes que não entram na fase flow e sejam mais graves por conta disso. Então, a gente não conseguiu provar a causalidade direta em relação ao acúmulo de balanço hídrico por si só, que a gente teve alguns trabalhos esse ano também que não teve diferença em relação ao nosso mais positivo ou tão positivo. Mas talvez tenha mais correlação com o paciente não conseguir entrar nessa fase flow, ou seja, acaba permanecendo em balanço hídrico mais positivo, mesmo você correndo atrás, com diurético e tudo, do que necessariamente o número do balanço, propriamente dito. Mas sobre o trabalho, realmente, só vai sair mais pra frente. Eu não consegui achar nenhum que fale dessa fase especificamente. Você conhece aí, professor? Tem algumas coisinhas. A gente até chegou a discutir em 2021, estava até procurando o trabalho, o nome do trabalho é aquele é um do Belomo, que foi, não é do Belomo, ele foi um dos autores. Mas enfim, o nome é Reverse. Reverse é Kidney Injury. Que ele comparou uma estratégia restritiva com uma liberal, de balanço hídrico em pacientes com injúria renal aguda. Mas foi um estudo piloto, foram 100 pacientes randomizados. Esse é o que usava o teste de estresse? Não, ele não usava teste de estresse, mas ele tentava fazer um balanço hídrico restritivo em um grupo e o outro grupo foi mais liberal. Foi até interessante que ele usou doses baixas de diurético no grupo restritivo. O que ele mais fez no grupo restritivo foi minimizar fluidos. Foi interessante, porque ele conseguiu, o balanço do grupo restritivo foi bem menor, só restringindo fluidos mesmo. Mas é isso, foi um trabalho pequeno. E teve uma tendência de melhor desfecho no grupo restritivo. Eu não sei se está dando um ensaio clínico maior sobre isso aí. O que vocês têm feito no dia a dia em relação a isso? Vocês têm dado 5 ampolas de fluido para todo mundo aí? Com frequência? Não? Bom, então eu vou comentar aí algumas coisas, até um pouco do histórico, viu, Thiago? Quem abriu a porteira aí, para chegar nesse conceito fisiopatológico, foi o grupo lá do FACT, que fez o estudo FACT. Eu acho que foram os primeiros que mostraram que fluido demais talvez fizesse mal, porque até então, o raciocínio corrente é que tudo bem, que edema era
é algo que faz parte da doença crítica e você tem que deixar o paciente ficar emaciado, isso não é um problema, isso é meramente cosmético, entendeu? Aí muitos trabalhos observacionais mostraram associação entre balanceio positivo e pior desfecho. Provavelmente é totalmente confundido, né? Tem muita grau de confusão, né? Especialmente para o paciente ter feito uma lesão renal aguda que ele não consegue eliminar o fluido. E aí o FACT trouxe uma evidência interessante, assim, comparou uma estratégia liberal restritiva na fase de estabilização / evacuação. Já na época, o estudo já foi feito nessa fase, o paciente não podia estar com drogas ativas e ele tinha que ter débito cardíaco bom. Senão ele não podia estar nessa, ele não seguia adiante com a estratégia restritiva, entendeu? Tá? Então ele já é um estudo que foi feito na fase de ressuscitação, na minha opinião. Tá? Qual que é o problema do FACT? Ele se guiava por pressões, então se ele tinha PVC baixa, no grupo liberal ele dava fluido. Tá? Se ele tivesse PVC baixa, alguma coisinha que fizesse dar volume. Então o ligúrio, PVC baixa, ele ganhava fluido. E aí o FACT, ele foi um estudo neutro em mortalidade, ele teve um P006 para diálise, mas sim, sugerindo que dialisa menos se você acabar acumulando menos fluidos, faz todo sentido, né? Então, uma indicação de diálise é o sobrecarga volêmica. E ele mostrou uma redução nos dias de ventilação, então os pacientes eram estubados mais rápido, eles melhoravam mais rápido quando você usava a estratégia conservadora do FACT. O protocolo era bem complexo, mas a estratégia conservadora do FACT, a estratégia liberal, dava volume, e a estratégia conservadora dava furosemida. O que eles fizeram de análise depois? O que fazia mal para o grupo liberal em termos de sair do ventilador ou não? Era dar fluido desnecessário, não dar diurético para quem tinha os critérios para usar diurético, entendeu? Então, eu acho que essa linha de pesquisa aí da ressuscitação, ela vai chegar, em alguma hora ela vai chegar nessa conclusão, que não é a questão não é ser dar diurético, é você evitar dar fluido que não teria indicação lá no começo, entendeu? Mas pelo FACT, foi estudo com 1000 pacientes, é uma hora que a gente tem nem paciente crítico, tudo bem que era ARDS, né? Numa época que o paciente acumulava 1, 2 litros por dia, todo dia, ele traz essa evidência. Tá? Então, acho que isso é um dos pontos principais, né? Para se lembrar aí. Tem um outro trabalho que foi feito também em paciente crítico, aí ele juntou, é um duplo journal de 2011, se não me engano, do Mecontos Densap, francês lá. Eles davam furo, davam diamox e davam lactone, espirulactone, justamente para compensar os efeitos colaterais. Se o paciente começasse a fazer alcalose metabólica, dava citazolamida. Se ele começasse a fazer hipocalemia importante, associava espirulactone, claro, ele começou isso também. E esse era um que o objetivo era se guiar por BNP para o paciente se mamar mais rápido do ventilador. Tá? Então, enquanto o BNP estava alto, ele mandava balão diurético, o outro grupo ele segurava mais, e que eu me lembro também os pacientes saíam mais rápido do ventilador. Então, acho que são os dois estudos que a gente tem maiores em terapia intensiva, focando nessa fase da... Assim, paciente crítico em geral, não insuficiência cardíaca. Tá? São dois estudos legais aí para estar nessa cunha aí da ressuscitação. Tá? São os dois que são analisados. Enfim. O Radar, eles estão fazendo, já tem uns... Olha, desde que eu fiz uma revisão disso também na residência, tem uns 7, 8 anos que eles estão fazendo esse Radar, até agora não saiu do papel, entendeu? Eu acho que eles fizeram um observacional, aí ia fazer um piloto, tá meio devagar o negócio assim. Então, não sei se vai sair, sabe? Vamos ver. Não sei se sair, eu acho que vai incorporar mais evidência para a prática aí. Mas eu acho que o estudo piloto que eles fizeram, eles não conseguiram separar bem, o pessoal não seguiu direito o protocolo, entendeu? Porque as pessoas não querem deixar o doente acumular fluido. Já a prática já é um pouco mais próxima a isso, né? Pelo menos nos centros mais acadêmicos. Né? Bom, e aí, assim, quando saiu o FACT tem uma figura clássica que ele mostra, o grupo conservador que ficava com o balanço cíclico neutro e o grupo liberal balanceia só positivando, né? Se você não fica aqui no fundo, você lembra essa figura? É uma figura clássica que é do suplemento dele, mas todo mundo depois ficou replicando essa figura, inclusive a que você mostrou do Manuel Brain, ele mostrou, é a mesma figura que o FACT já tinha mostrado em 2006, tá? Esse estudo que você mostrou em 2012. E aí ele deu um nome, não sei quem deu um outro nome, o pessoal da Bélgica lá chama de SOSD, não chama de RULES. Então são dois grupos falando a mesma coisa com nomes diferentes. É que ele deu um nome meio midiático, que é esse GIPS aí, entendeu? Global Increased Pyramid Syndrome, que eu acho que é meio exagerado, entendeu?
Mas tudo bem. Então, engloba a ideia de que o paciente vai, se você não se atentar, ele vai acumular fluido, especialmente os pacientes mais graves. Mas eu acho que são só ideias, são nomes diferentes para a mesma coisa, né? Acho que, mas quem eu acho que plantou a semente foi o FECT lá em 2006. E aí fez todo mundo pensar, poxa, acho que a gente está demais, pode estar prejudicando os pacientes. A partir daí que as pessoas começaram a ficar mais atentas ao balanço físico. Ao ponto de chegar, a gente pensar se na fase de ressuscitação a gente deveria ser mais restritivo, né? Isso a evidência hoje é absolutamente neutra, tanto faz. Né? Tá? Aí, vocês viram a subanálise do, não sei se o Manu do, como é que é o nome do estudo lá do IBS? O americano lá, de ressuscitação restritiva liberal na CERS. Covers, isso. O Covers eles tinham mandado para a ATS, acho que foi ano passado mesmo, agora saiu, eles publicaram. O que eles viram? Os pacientes que tinham oligúria, dar mais fluido não foi bom. E os pacientes que não tinham oligúria, os pacientes que urinavam e recebiam mais fluido, esses tiveram menos ira, menos lesão renal aguda. É justamente o contrário do que sempre se ensinou. Se o paciente está urinando, é o paciente que você não tem que ter receio de expandir fluido. Agora o paciente está ficando oligúrico, é justamente o paciente que você tem que ficar mais atento com a ressuscitação volêmica, que talvez esse é o paciente que vai acabar acumulando fluido. E isso bate muito com a ideia de que o problema não é acumular fluido, é o paciente fazer lesão renal aguda. Entendeu? O paciente fazer ira e parar de urinar, esse é o grande problema. Se ele fez isso, ele tem que parar de dar fluido, ao contrário do que sempre se ensina, né? De a gente correr atrás, está oligúrico para dar mais fluido. E aí o FECT tem uma subanálise, mas de novo, na fase de ressuscitação, na segunda fase, ele mostra a relação dos pacientes que tomaram volume e se eles aumentaram diurese ou não. E ele mostra que não tem relação nenhuma. Naquela fase onde o paciente já não estava machucado. Então, tanto relação de dar volume com débito, ele já não era mais responsivo, e ele mostrava que não tinha diferença, e além disso, eles mostraram também que daí o paciente não melhorava o débito urinário, por isso dava fluido naquela fase. Entendeu? Acho que, no fim, eu acho que é muito mais a disfunção orgânica que se instalou, o problema, e aí isso aumenta o balanço físico. E como a creatina demora para subir, você vai ver a gravidade da lesão renal aguda daria 2, 3 dias só. Né? Para saber quão grave ela ficou. O balanço físico é imediato, ele é um biomarcador imediato de que o rim não está funcionando. Entendeu? Então, né, de que o paciente parou de urinar. Está eliminando tudo que está recebendo. Tá? Junto também disso, claro, o balanço físico é um marcador de quão inflamado o paciente está, né, e aí ele está extravasando para o exercício. Acho que ele é mais um marcador em si do que ser a causa dos problemas. Então, acho que eu diria 80% é isso, assim, na minha cabeça. Né? Deve ter uns 20% que realmente ele vai fazer mal diretamente, mas muito dele é que ele é um marcador. Tá bom. Você falou você sabia do que o Thiago falou? Do efeito linear da furosemida? Isso é importante lembrar também. Então, se o paciente urina com 10 mg de furo, tá? 10 mg você tem que dar, tá bom? Né? E, geralmente, quem tem função renal normal, você dá meio polo de furo é o suficiente. Se você quiser que ele urine, né? Às vezes, 1/4 de um polo é o suficiente. Né? E aí, esse é um conceito importante para ter. Aí é mais importante passar a dose do que aumentar a dose se o paciente responder pela dose. Acho que esse é um conceito essencial para o dia a dia. Bom, você falou alcalose de contração. Você já ouviu falar nisso também? E aí? O que vocês acham dessa terminologia? De onde que ela vem? Por que tem esse nome? Acho que é a mesma ideia da hemoconcentração, né? Então, como você tem... Na verdade, você não reduz a quantidade você não aumenta a quantidade de bicarbonato, você torna ele mais perceptível aos exames, né? Então, com a concentração de bicarbonato se mede a partir da concentração dele no sangue, se você reduz a volemia plasmática efetiva, ele fica mais aparente, em maior quantidade, proporcionalmente falando. Você acaba aumentando o bicarbonato, não porque você acumula bicarbonato, mas porque você reduziu onde ele está diluído. Seria meio com a contração do volume. Né? Por que quando você pede por sonda também faz alcalose metabólica? Você pede por sonda, você faz alcalose metabólica?
Ah, sim, mas é porque aí você está perdendo diretamente cloro e H+, né? Sim. Em teoria você chama de alcoólise de pontuação também. Ah, é? Isso aí é um nome que a fisiologia tradicional, a abordagem clássica, dá para a alcalose metabólica induzida pelo furosemida, né? Que é uma tecnologia que vocês podem usar no dia a dia, não tem problema. Mas assim, a questão de ser hemoconcentração ou não, isso é meio controverso. Tá? E tem um segundo ponto que se diz assim, quando começa a usar a alcalose metabólica, é porque está ativando o sistema de testosterona, e aí você ativa lá o condutor para absorver sódio, certo? Via aldosterona, e eliminar H+. Aí você acaba perpetuando a alcalose. Tá? Então isso também se encaixa nessa história. Então faria sentido talvez você bloquear o automustal. Mas como lá é muito pouca coisa, só um ajuste fino, que é o que você falou, não é o suficiente para você equilibrar. Então se você quiser equilibrar essa alcalose metabólica induzida pela furosemida, você precisa estar lá no tubo proximal, que daí é um diurético potente, essa furosemida, se vocês já tiverem utilizado junto com o furo para acetilina um monte, não é responsivo. É o único jeito de você equilibrar isso. Pela abordagem de Stewart, que é a fisicoquímica, em teoria, você trocou bicarbonato por cloro, você perdeu mais cloro, então você tem que dar um jeito de deixar mais cloro no corpo. Não tem nada a ver com contração de volume, nada disso. Então isso é um pouquinho controverso, assim, você afirmar que é necessariamente por causa disso. Tá? Não estou te falando que está errado, não. Eu estou no livro, até hoje, faz tempo que eu não abro um Harrison, um sucesso da vida aí, mas pelo menos quando eu estudei era isso que estava lá. Ainda deve ser o que está lá. Mas quando você vai por um outro tipo de abordagem, tem uma outra explicação psicopatológica para isso também. Então, aí depende, né? Porque assim, o paciente está lá nas arcadas, a gente chama de alcalose de contração, para mim nunca fez sentido isso, entendeu? Geralmente quando você está insistindo diurético é porque você acha que ele precisa perder volume. Né? Bom, e aí aquele fluxograma de IPCC, você mostrou dois, né? Um do diurético, como ia juntando, né? Que ele acha que é legal, ele junta essa fisiopatologia toda. O do teste de furosemida eu acho meio over. Você dá furosemida para ver se urina, aí você dá mais volume. Isso aí eu acho sem noção. Na minha opinião pessoal, tá? Eu não vejo sentido. O paciente está oligúrico, você vê para de máquina hemodinâmica, que pronto. Daqui 2, 3 dias você vê se o rim vai melhorar ou não. Você não precisa dar teste de furosemida para ver se ele é responsivo, para você correr atrás. Ele ainda é responsivo, então eu vou dar mais diurético, mais fluido. Eu pessoalmente acho meio da cabeça dele, assim, entendeu? Porque eles acham que é a forma de interpretar. Agora, o que é muito legal, aquele trabalho do Schaula, né, ele que trouxe essa furosemida, é que ele é um marcador de funcionamento tubular. E ele é melhor do que qualquer biomarcador que a gente tem disponível. Entendeu? Quando você compara ele para dizer a evolução para ele é mais grave versus qualquer um dos biomarcadores, o teste de furosemida é suficiente, ou seja, ele não precisa de biomarcador de teoria. Tá? Falando isso em abril, a Camila que está lá na Austrália, vai vir um cara que estuda muito biomarcador de lesão renal aguda, ele vai dar uma aula para a gente. Nossa. Ele vai... Aqui sabe, a gente pergunta isso para ele. Com carinho, né? Para não pegar mal. Né? Mas, enfim, eu acho que isso essa interpretação acho que dá para ter. Além disso, assim, a aplicação do teste de furosemida, eu pessoalmente ainda tenho minhas dúvidas, assim, qual seria a ideia, entendeu? Eu, de vez em quando uso, quando, assim, tô na dúvida se eu vou deixar diurético ou não. Eu penso, o contrário do que ele bota lá, entendeu? O paciente está nas arcadas, está com lesão aguda, está oligúrico. Eu dou uma dose e vejo se ele responde. Se ele responder, eu vou tratar com diurético. Se ele não responder e o balosfírico está me incomodando, talvez tenha que ir para a diálise logo. Mas aí depende do que você julga mais apropriado naquele momento. Tá? Não estou dizendo que não passar no teste de furosemida é indicação de diálise, mas se você está pensando que você quer controlar o balanço hídrico, isso é um problema grande, ele não responde diurético, você tem essa resposta de imediato, e aí você toma uma decisão baseada nisso. Que é uma forma aí de interpretar. Bom, acho que isso aí, no fim das contas, é muito caso a caso, né? Você olha na hora assim, o paciente claramente, quimicamente, está melhorando. Sei lá, pós-operatório, está inclusive inflamado no ligúrico, depois fez um estresse difuso e não respondeu.
Mas você acha que talvez daqui a pouco a gente comece a melhorar. Isso daí não tem urgência diagnóstica clara. Mas Talvez eu vou esperar um pouco mais. Não, mas aí não devia nem fazer o teste da transmissão. Porque eu acho que você fazer sem você estar disposto a tirar fluido, eu não vejo sentido. Não, você fazer só para ver. Eu estou pegando um paciente, tipo assim, o paciente está nasacado, eu quero tentar tirar fluidos dele quanto antes. Sim. Aí fiz o teste de fluido. Ele não respondeu. Aí, espera Talvez, assim, espera um dia, vamos ver de hoje para amanhã, vai que começa a funcionar esse linha, e, pô, passou mais 24 horas, o paciente continua zacado, puxou mais longe e já urina. Acho que faz sentido realizar. Tem outro exemplo também, né? O paciente está com hipercalemia, tentei fazer esse teste de fluido, não respondeu. Então, exato. A gente vai ter que realizar logo. Com certeza. Eu acho que nesse sentido, isso as pessoas já faziam, entendeu? Você dá furo, vê o que acontece, aí, só que ele padronizou. Acho que isso foi importante. E não só padronizou, como mostrou que ele é um preditor de piora da lesão renal aguda e que ele é pelo menos tão bom quanto a êxito de marcadores. Né? Então, é uma coisa que é só fazer 5 controles de fluido. 4, 5 do paciente. Acho que uma coisa que dá dúvida às vezes é qual fase daquele gráfico lá o paciente se encontra, né? Tem paciente que está muito óbvio, que ele está chegando então numa fase de ressuscitação. Esse que você mostrou no caso, tipo assim, que a paciente está bem perfundida, caiu lactato, e está puta nas arcadas, é fácil, bom, vamos fazer fluido para ela então. Só que tem horas que dá dúvida, né? Um paciente está com dose de vasopressor ainda moderado, assim, mas está estável. Qual é o momento de fazer furosemida nesses pacientes? Isso eu acho até um pouco difícil desenhar um estudo sobre isso, assim, de qual vai ser o momento que você vai entrar nessa fase de ressuscitação. Onde que eu vou randomizar o paciente aqui? Acho que nem sempre é fácil, né? Como é que vocês atuam nesse paciente? O cenário aí que o Douglas comentou. Eu vejo assim, meio que sabe? Eu acho que, sinceramente, a necessidade de manutenção em vasopressor indica que eu fazer diurético do paciente naquele momento vou verificar isso no bolemia, enfim, a gente vai trabalhar com ele em paralelo com o vasopressor, porque no geral, não sei, eu meio que compartimentalismo um pouquinho, a questão hemodinâmica, questão de balanço, não necessariamente não jogar bem necessariamente, às vezes eu olho as duas coisas em paralelo para ficar mais fácil de tomar uma conduta separada de cada uma das coisas, sabe? Não sei se foi entendi. Entendi. Mas sim, se ele já está lá 24 horas na UTI, que aí a gente tem que voltar para os trabalhos lá da década de 90, que eram os estudos que estudaram ressuscitação hemodinâmica com o paciente já na UTI. Esses estudos são todos neutros ou mostraram dano, tá? Se a gente for pegar. É que alguns chegavam no limite alto, né? O Michel Reis que dava dobuta 200 microgramos por minuto, entendeu? E aí morreu mais, aí a dobuta parou em 20. Na época que você queria estimular, aumentar VO2 a todo custo, entendeu? O estudo do Gattinone, que era para otimizar esse VO2, não sei o que e tal, foi totalmente neutro. Então, esse é um conceito para a gente ter ressuscitação tardia, como regra geral, no mundo de desfecho. Aí que veio o Rivers mostrando que talvez se eu ressuscitar precoce, mais agressivamente, tivesse bom desfecho, mas quando a gente foi ver agora, depois não precisa usar aquele protocolo, mas o conceito da ressuscitação, que a fase de ressuscitação é uma janela estreita, esse conceito é importante de ter. E é a fase inicial. Porque passada aquela fase inicial, quando a disfunção orgânica se instalou, de vez em quando vocês vão pegar um paciente com ele, vocês vão interpretar assim, esse paciente não recebeu uma situação hemodinâmica adequada, vou dar um gás aqui ainda. Você pode até tentar fazer isso, né? Mas a maioria das vezes você vai dar um gás ali, mas o rim já foi e tal, e já está aí demais. Então, isso é bem importante a gente conseguir identificar se o paciente ainda está numa fase de situação que eu vou correr atrás, ou se ele já chegou na UTI 2 dias depois do choque, aí dificilmente você vai ter muito o que fazer naquele momento. Tá? Mas lembrar que tem paciente que vai chegar para a gente e não faz ressuscitar. Então, não pode esquecer isso. Tá bom? Mas sobre isso que o Douglas falou, muitos trabalhos colocam sobre a utilização de uma monitorização hemodinâmica, digamos, mais invasiva e mais ampla, principalmente da parte da EKG, de termodiluição e tal, como variáveis a mais para você entender que talvez a disfunção orgânica que o paciente esteja fazendo você pode atribuir à volemia. Então, eu acho que nesse cenário assim que o cara, sei lá, tá nesse 2 vasopressor aí mais ou menos, disfunção renal, disfunção pulmonar e tudo,
que você não atribui nem a sepse, nem a infecção, nem nada outra coisa, e você tem variáveis na mão, o paciente está ultra hipervolêmico, talvez seja a fase a hora de ressuscitar, nesse cara que está andando de lado. Não sei se, nesse cenário, a monitorização seria uma variável importante para se ter, para que tenha mais variáveis apontando para o mesmo caminho. Aí, Thiago, depende o que você vai fazer com ela, como sempre, né? E se você realmente precisa daquilo para tomar decisão, entendeu? Eu acho que na maioria das vezes a decisão que tem que ser tomada, se o paciente está tomando fluido, é parar de dar fluido. É o que você falou. Concentra todas as infusões e tal, e acabou. Entendeu? Eu não acho que é no diurético que está a resposta, ou em tirar fluido que está a resposta, não sei como ele ficou duro. Né? Aí não vai ter muito jeito. E aí, provavelmente, eu acho que existe um limiar de acúmulo de fluido que passa a ser deletério para o paciente. Se é 5%, 7% ou 10%, eu não sei. Mas o paciente receber 3 litros de volume, isso não vai ser um grande problema para ele, na regra geral. Tá? O que a gente fazia antigamente era ruim, que a gente estava 5, 10, entendeu? Que é o que o FACT pegou pacientes com balanço hídrico bem alto, entendeu? Então, era uma outra época, entendeu? Hoje, se a gente for pegar a maioria dos trabalhos, eles são neutros, assim, né? Não tem grande diferença, entendeu? Do jeito que a gente faz as coisas hoje. Mas vocês vão ver lugar que ainda assim, o paciente chegar lá e está 10 quilos acima do peso, 15 quilos acima do peso. Isso faz mal, claro. Entendeu? Agora, 3, 5% do peso, é possível que isso não seja um grande problema, entendeu? De acumular esse pouquinho de fluido. E faz sentido, né? Tem uma relação dose e resposta, né? No balanço hídrico com os efeitos deletérios. E aí, outra coisa que eu não gosto desse negócio dos GIPs aí, é que ele bota lá que dá delírio, que dá não sei o que. Isso aí nunca ninguém mostrou. Isso aí é também, pelo menos, se você já trabalha assim, associação entre balanço hídrico positivo e delírio, ajustando para todas as covariáveis que poderiam explicar o delírio, tudo bem, mas eu que me lembro, às vezes que eu vi esses trabalhos, eles não referenciavam onde estava essa associação entre disfunção do sistema nervoso central e balanço hídrico, entendeu? Disfunção respiratória, isso é bem claro, a gente tem evidência experimental e tem evidência clínica, de que o balanço hídrico piora a troca gasosa, né? E faz todo sentido clínico também, né? Disfunção renal já é um pouco controverso, tem essa ideia de que o rim está numa cápsula, que daí o rim fica inchado e aí reduz a pressão de perfusão. Meio controverso. E, claro, hipertensão intraabdominal, isso é descrito, mas eu não lembro a última vez que eu vi um paciente com síndrome compartimental abdominal. Não lembro a última vez. Pode ser porque a gente não mede rotineiramente. Não, mas aqui a gente deixa os pacientes sequinhos, entendeu? Acho que, claro, se você está num lugar que ainda o paciente positivo a 15 litros depois de ficar com a barriga aberta, talvez isso aconteça, entendeu? Agora, o paciente positivo um pouquinho, 1.000 por dia, isso não deve dar essa repercussão toda. Agora sim, se no compartimento abdominal quando acontece, aí reduz a pressão de perfusão renal. Essa ideia da cápsula tem trabalho experimental mostrando. Tem modelo matemático também, mas a evidência clínica que a gente tem, eu acho que ela pode ser totalmente explicada pela intensidade da disfunção renal que aconteceu para chegar nesse ponto. Entendeu? Hepatite isquêmica também. Hepatite isquêmica geralmente acontece quando o paciente tem PVC alta e baixo débito concomitante. Isso geralmente é porque o paciente tem uma insuficiência cardíaca grave, ou ele fez uma disfunção miocárdica aguda grave. Essa combinação faz o paciente fazer hepatite isquêmica. Não é o balanço hídrico positivo, entendeu? Tá? Então, só para ter isso em mente, talvez o problema não seja o balanço, ele é um marcador de coisas outras que estão acontecendo. Não estou dizendo que é para deixar positivar ali. Eu só acho que a gente está num ponto que talvez esteja um pouquinho demais para lá. Mas, voltando ao caso dos que saiu, está lá chocado, está com droga, vocês estão dando uma dietinha trófica, o lactato já clareou, mas ainda não está... E aí? E tá, ficou bem positivo no balanço. Qual seria... Vocês querem mais alguma informação para resolver isso? Eu acho que a ideia, pelo menos o que tenho visto, sei lá, nas nossas PIs, ou que tenho feito, é isso, tentar dar menos fluido. Mesmo no lugar que está precisando de drogas, você tem que tomar mais. Não, se julgar, dar mais fluido para ele, que vai. Não é aquele balanço que está segurando a parte da cadeia, mas mesmo que a gente tinha falado. Né? Acho que nesse caso o cara já está aí balanço acumulado um pouco
maior que ele tem medo de fazer, de dar um diurético. Acho que ele vai de encontro com a sua ideia também. Tipo, se o cara já está hipervolêmico e eu quero tirar, porque, óbvio, numa fase aguda, o cara acabou de gastar suscitando ele da diurético, talvez atrapalhe e vá contra a sua lógica de você ressuscitar mesmo. Mas depois de 48 horas, sei lá, 24, 48 horas, o cara ainda está usando vasopressor, ele está inflamado, então é outra coisa, mas está positivo no lado, se está tipo, incomodando. Tentaria concentrar, mas também, se tivesse necessidade... Se o paciente está assim, FiO2 de 21, não tem nervo pleural, balanço mais 5 minutos. Está sempre com o Está sempre mais. Não, o que eu quero dizer, assim, a gente tem atuado hoje muito no balanço hídrico, mas a gente tem que levar em conta se está tendo repercussão clínica. Entendeu? Eu não vejo sentido tirar volume do cara que está com nós se não está tendo nenhuma repercussão clínica. Eu vejo sentido em não dar volume a mais. Isso eu vejo muito sentido. Né? Vamos concentrar tudo para ele positivar menos. Entendeu? A gente já pode dar diurético se quiser, mas, por exemplo, se ele for fluido responsivo, ele pode aceitar fluido responsivo nessa fase. Não estou dizendo que é para dar fluido, mas talvez não seja bom tirar fluido dele. Se ele for responsivo, ele está em uma fase que, se você secar ele, talvez ele piore débito. Talvez não seja a hora ainda de fazer isso. Tá? Lembrando que o nosso normal é ser fluido responsivo. Tem um trabalho que não lembro. Fluido responsividade é o paciente limite para eu não dar fluido. Se o paciente não for responsivo, eu não vou dar. Não quer dizer que eu tenho que dar se ele for, né? Então, lembrando disso quando eu estou na fase de ressuscitação. Na ressuscitação, dá para você interpretar o raciocínio contrário. Se ele for fluido responsivo, talvez seja melhor eu esperar um pouquinho. Não vou dar a mais para não positivar mais, porque eu estou preocupado em positivar isso virar uma repercussão clínica. Mas se ele não tem nenhuma repercussão clínica ainda, talvez você não precise ser agressivo nesse momento de tirar fluido. Né? Aí entra um pouco na ideia do Douglas. Eu não sei qual que é o quanto que eu tenho que antecipar isso, entendeu? Isso a gente não tem uma boa resposta na literatura. Agora sim, o paciente positivou 5%, tem zero repercussão clínica ainda. Tem edema periférico super evidente. Deixa quieto lá. Acho que é um pouco esse o raciocínio. Sobre essa ideia, acho que não lembro de quem era, se era do Monday, eu acho que já o Monday ele achou um trabalho que ele randomizava o paciente para fazer passive leg raising, para predizer a resposta ao passive leg raising para predizer hipotensão intradiálise. Então, ele viu que os pacientes que tinham passive leg raising positivos pré-diálise eram os pacientes que tinham maior tendência a desenvolver hipotensão intradiálise. Né? Que é essa ideia de, talvez nesse cenário que o paciente é fluido responsivo, talvez tirar fluido não seja uma boa ideia. Então, talvez avaliar a fluido responsividade nesse caso, ele ser o fluido responsivo, talvez o volume não seja a resposta. Nem tirar volume. Nem tirar volume. Né? Aí você fala assim, putz, se eu der muito volume agora, isso vai me gerar um problema daqui a 3 dias. Então não vou dar muito volume, mas não está na hora de tirar ainda. Então acho que seria um pouco... É claro que isso vocês vão ver práticas bem diferentes, entendeu? Vocês vão ver pessoas que são bem agressivas em tirar logo, entendeu? Vocês vão ver pessoas que não se importam, e talvez vocês vão ver repercussões disso, entendeu? Então acho que tem que prestar atenção, mas eu pessoalmente acho que não precisa ser tão agressivo nessa fase aí que o paciente ainda está se acertando. E outra coisa para levar em conta é a núria, né? Se o paciente está anúrico, isso é um marcador de que o risco de ele positivar a balança é muito maior também. Então, o raciocínio tem que ser inverso do clássico. Né? Tá ficando anúrico e ele já foi resultado adequadamente no começo, recebeu uma expansão razoável, tal, tudo certo, foi otimizado no intraoperatório, por cirúrgico e tal. Aí talvez seja a hora de botar o pé no freio para ele não ficar nasacado e não virar um problema depois. Se for bem questionável esse negócio de nefropatia congestiva, de pulmão, tudo bem. Mas nesse caso, o pulmão tá bom, mas o rim piora, o fígado começa a ficar zoado. E como é que a gente consegue atribuir isso à volemia? Ou não atribui? Ou só, tipo, o cara tá balão e aí o balanço positivo é porque o doente está mais grave. Só vocês verem, o paciente que está bem, ele volta a alimentar sozinho. O paciente que melhorou. E ele se vira sozinho. Entendeu? A questão é, eu tenho que identificar qual que é o paciente que, se eu não intervir, ele vai ficar positivando todo dia. Teve uns trabalhos que ele colocou que mostra isso, né? Que os pacientes com balanço mais positivo também têm um sofro maior. Eles são mais graves. E aí todos esses trabalhos eles não ajustaram, porque o balanço hídrico ele é uma variável tempo dependente. Cada dia ele pode estar positivando ou não. E esses trabalhos eles não corrigiram para gravidade tempo dependente. Eles veem só no baseline, vê quem morre e quem não morre, mas quem morre positiva mais, quem sofre mais alto. Beleza, quem morre mais é mais grave.
É o clássico da terapia intensiva dos estudos funcionais, por exemplo. Sem ter nenhum modelo teórico por trás para explicar aquilo. Aí você cai nessa mesma história da correlação com mortalidade, que tudo em terapia intensiva tem correlação. Tudo que não é normal tem correlação com mortalidade. Sódio alto, sódio baixo, potássio alto, potássio baixo. Bom. Acho que era isso, as coisas que eu tinha anotado aí. Uma coisa mais? Bom, Tiago, parabéns. Depois você tem que mostrar pra gente como é que você faz isso aí. E depois eu tento mandar no grupo. Acho que o FECT é um estudo clássico, acho que todo mundo tem que conhecer, sabe? Esse do Blue Journal é mais antigo, ele ficou meio quieto, assim, ninguém não tomou grande projeção, mas é um estudo, acho que é legal também por causa do protocolo que eles fizeram para associar diuréticos, para associar a espironolactona, para associar a cetozolamida, eu acho que é interessante. Tá bom? Manda essa superanálise do Glover que você falou. Ah, superanálise do Glover. Essa está no Anos ATS ou no Blue Journal, eu acho não. Beleza? Vamos. Cadê a musiquinha? Vamos tentar botar a musiquinha. É um teatro, uma apresentação.